Fala, meus queridos colegas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês aproveitem muito esse hands-on. Esse hands-on eu vou fazer uma demonstração para vocês de um preparo que a gente realiza em dentes escurecidos para realizar uma faceta, tudo bem? Vocês vão perceber que esse preparo tem um passo a passo, então é bacana se você ir anotando essa sequência enquanto eu vou demonstrando no hands-on, para depois você poder otimizar os seus resultados no consultório e ter um protocolo que funcione para você criar essa estratégia de preparo. Por que eu falo estratégia de preparo? A gente tem que pensar muito nas espessuras que a gente vai ter para trabalhar a nossa faceta, mas o ideal é que a gente não saia preparando o dente aleatoriamente ou preparando muito o dente sem ter uma ideia de quanto a gente vai ter de espessura desse trabalho. Então isso é super importante que a gente entenda. Então vocês vão perceber no hands-on que a gente vai trabalhar com brocas, com pontas diamantadas que tem uma calibração onde cada vez que eu as utilizo, eu sei quanto eu estou preparando para eu ter uma ideia do meu preparo, ok? Outra coisa super importante, a gente citou nas aulas teóricas um artigo muito bacana do professor Galip Gurel, do professor Marcelo Calamita, do professor Christian Coachman, que a cada 0,3 milímetros de espessura da faceta, a gente consegue mudar em média, tá? Não é uma regra, de 1 a 2 tons de cor na faceta. Então a gente vai mais ou menos se basear nessas espessuras para a gente criar a estratégia de preparo aqui e aí sim a gente ter espaço para fazer a nossa faceta, mas não espaço de sobra, espaço necessário suficientemente para a gente criar a nossa restauração. Então se vocês analisarem, por exemplo, aqui, olha que bacana, imagine que essa é uma situação clínica onde a gente vai realizar a faceta desse dente para copiar esse, e eu tenho esses dois dentes, super bem alinhados, na mesma posição, ok? Então aqui eu não tenho espaço para trabalhar a minha faceta, porque se eu fazer a faceta aqui, realizar a faceta sem preparar, eu vou criar um dente com sobrecontorno e um dente mais volumoso que o dente adjacente. Então sim, se eu não tenho espaço, eu tenho que fazer um preparo. Nesses casos, você pode fazer uma muralha direto em boca, e se for um caso que a forma do dente não está ideal, você pode moldar, encerar e aí sim realizar o enceramento e a muralha pelo enceramento. Qual tipo de muralha, Thiago? Essa muralha é bacana a gente trabalhar. É uma muralha que cobre a vestibular, mas ela abraça o dente aqui, para eu saber mais ou menos quanto que eu vou ter de espessura, ok? Para eu checar essa espessura. Só que mais importante que isso é a gente trabalhar com as pontas diamantadas calibradas. Então, por exemplo, aqui é um kit que eu tenho com American Burrs, mas você pode utilizar outras pontas. E olha que interessante, essa ponta 4141, ela marca 0,5 milímetros de espessura. Então, da haste até a ponta dela tem 0,5. Agora, essa ponta menor, que é a 4141, ela está em 0,3. Então, 4142, 0,5, 4141, 0,3. E depois a gente pode utilizar outras pontas para a gente trabalhar o nosso preparo, ok? Então vamos lá, eu vou começar aqui utilizando uma ponta 41, 42, ok? Então faz de conta que está tudo pronto para o meu preparo, Eu já selecionei a cor, como a gente conversou na aula teórica. Eu vou iniciar o preparo fazendo os sulcos de orientação. Agora um detalhe importante, a gente não está fazendo um preparo para uma faceta cerâmica, ok? Ou para uma restauração indireta, é para uma restauração direta. Então eu não preciso muito criar os 3 planos de inclinação tão acentuados. Talvez eu possa fazer um preparo um pouco mais plano, tá?
que acompanha o dente, mas nem tanto, nem tão acentuado. Então eu vou iniciar o preparo por um sulco aqui pela região cervical, próximo à região cervical. Depois eu venho para o terço médio e também para o terço incisal, ok? E aí eu vou ter um calibre de 0,5. O que é importante vocês observarem? Notem que eu tenho aqui, ó, a haste longe do dente. Então, se eu avaliar essa imagem, ó, essa distância é a distância de 0,5. Então, eu vou aprofundar essa ponta ativa aqui até a haste bater no dente, no elemento dental. E aí ela para de cortar. Por isso que a gente utiliza tanto esse tipo de estratégia, porque eu consigo ter um preparo bem guiado pelas pontas e um preparo conservador, sabendo quanto eu estou preparando. Então a gente vai iniciar o preparo aqui dessa parte para depois a gente entrar nas outras áreas. Olha que bacana, pessoal. A nossa ponta tocou certinho no fundo do elemento dental. E ela parou de cortar aqui, ok? A partir desse momento, eu tenho a profundidade que eu desejo no meu preparo, que é o 0,5, só que eu tenho que unir essas canaletas. Portanto, quando eu fizer a união dessas canaletas, eu posso usar vários tipos de pontas. Por exemplo, essa aqui é uma que chama 2134, pode ser uma 2135. Qual ponta você gostar mais? Eu vou começar a fazer o preparo para desgastar essa parte que sobrou de esmalte para chegar nessa parte interna do dente, tudo bem? Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui, que são pontos importantíssimos? Primeira coisa, a gente deve marcar o elemento dental que a gente preparou. Então a gente vem com um lápis, ou uma lapiseira, ou uma caneta e realiza essa marcação. Tiago, eu já vi isso em aula, mas para que eu marco? A gente marca porque quando eu começar a fazer o preparo com essa ponta, desgastando essa parte que sobrou aqui do elemento dental e começar a apagar o lápis, é que eu cheguei na profundidade ideal. Então, quando eu começo a apagar o lápis, eu paro de preparar. E notem, eu estou utilizando já uma ponta diamantada F, que é a granulação fina. Não faz sentido você desgastar, preparar com uma broca grossa para depois refinar, porque quando você refinar você vai desgastar mais dente. Outro ponto importante a ser relevado aqui, eu tenho que tomar cuidado com o dente vizinho quando eu for entrar um pouquinho mais nas proximais. E aí eu tenho opções, eu posso trabalhar com uma matriz metálica. Então eu posso colocar uma matriz metálica aqui para proteger o elemento dental, ok? E eu também posso trabalhar com pontas ultrassônicas, por exemplo, da CV-Dentos. Então a CV-Dentos tem essa ponta aqui, ó, a CH4, que ela só corta, olha que legal, para a parte de fora aqui, do dente de dentro, ó. Então eu posso tocar no dente vizinho e
refinar o preparo. E eu posso tocar no dente vizinho e refinar o preparo. Eu refino o preparo e essa ponta não vai desgastar o meu dente contralateral, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora? Eu vou entrar com essa ponta diamantada e eu vou começar a unir todas essas canaletas aqui. E quando começar a apagar o lápis, eu vou parar e aí sim a gente vai fazer uma delimitação do término cervical, ok? Pessoal, então aqui ó, eu estou provando a guia. Eu já vejo que a gente tem um espaço super interessante ali. Você pode vir com uma sonda milimetrada para você mensurar esse espaço, mas as pontas calibradas já estão me dando essa espessura. E a partir de então, a gente pode dar andamento no final do nosso preparo, que vai ser a delimitação do término cervical. E essa área aqui é super importante que eu vou riscar, ó. Essa linha aqui, ó, que formou duas arestas, ela é a área dinâmica de visibilidade. Essa área que eu estou pintando lá para fora, ó, que seria a área de sombra do dente, é super importante que eu entre com a ponta aliviando e quebrando esse ângulo vivo aqui e esse ângulo vivo aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou colocar uma matriz metálica para proteger o dente. Vou quebrar esse ângulo. Depois eu vou fazer a mesma coisa desse lado para proteger e quebrar esse ângulo vivo e entrar um pouco com esse preparo na zona interna da proximal, que a gente chama da área dinâmica de visibilidade, ok?
Pessoal, notem como aquela linha mudou de posição e foi mais para dentro da proximal. E aí, quando a minha faceta estiver pronta, ela não vai aparecer quando a gente olhar o paciente de lado. A outra opção que eu comentei com vocês era a gente trabalhar com o piezo da CV Dentus. Então eu posso entrar com ele aqui, ó. E uma vantagem dele é que ele não vai desgastar o dente vizinho. O piezo acaba que não desgasta tão forte aqui no manequim, que o dente é de plástico e ele precisa de tecido mais duro, né, para você conseguir fazer o preparo, mas deu para demonstrar, eu acho que todo mundo conseguiu entender. A gente não precisa necessariamente cortar a borda incisal, ok? E aí sim a gente vai partir para definição do término gengival aqui, do término cervical, ok? Então, pessoal, com uma ponta esférica, eu vou fazer só uma marcação a nível cervical, ok? Não vou tentar entrar nada subgengival, vou fazer a nível, para eu ter uma delimitação, para aí sim fazer a união desse último terço cervical. Quando eu faço esse último preparo cervical, com essa inclinação, notem aqui, ó, a minha ponta bate também a haste na região do elemento dental. Então agora eu troco a ponta e eu vou utilizar a mesma ponta troncocônica para tirar esse último terço da região cervical. Pessoal, nessa hora é super importante que a gente entenda que nós definimos o término cervical a nível gengival, ok? Porém, o dente escurecido, se você deixar o término a nível gengival, vai ficar aquela linha escura ao redor da gengiva. Então eu tenho que jogar esse término intrasulcular ou subgengival. Então essa hora a gente vai inserir um fio retrator, pode ser um fio 2 zeros, 3 zeros, e depois da inserção desse fio,
a gente vai delimitar novamente o término, jogando ele intrasulcular. Algumas situações onde o paciente tem um fenótipo extremamente fino e a raiz muito escura, a gengiva fica roxeada. Nessa hora, a gente lança a mão da parte periodontal. Então eu trabalho junto com o meu irmão Gustavo Toboni, junto com o meu outro irmão Gustavo Giordani, e aí sim eles vão trabalhar um enxerto de tecido conjuntivo para melhorar o fenótipo e coloração gengival. Eles fazem uma técnica que eles aumentam a espessura internamente, então ele não hiperplasia nessa região, e a gente consegue um resultado super bacana. Então outra dica é você trabalhar com periodontistas se você não faz essa técnica, ok? Mas não é em todo caso, mas a gente utiliza muito isso no dia a dia. Então para finalizar ali, eu tenho que afastar um pouquinho o tecido dental e aí sim definir o término subgengival. Como a gente está no manequim aqui, eu não vou ter como afastar esse tecido dental, eu vou só demonstrar ali para vocês, mas a ideia é que em boca você insira o fio retrator, afaste o tecido, vai expor bastante o término e você delimita o término novamente subgengival. Eu vou demonstrar com a ponta diamantada e quem trabalha com o piezo da CV Dentes é uma ótima situação para você definir internamente o sulco gengival, o término, com o piezo, porque ele não corta tecido mole. Então isso é muito bacana, beleza? Pessoal, então aqui ó, faz de conta que eu estou inserindo o fio retrator, né? O fio vai afastar aqui o tecido, eu insiro o fio retrator e aí eu redefino o meu término cervical. Acabou. Notem o término, pessoal, ó, subgengival, pronto para eu trabalhar o meu ensaio restaurador e depois a minha faceta. Outra opção bacana para refinar é aqui, ó, com a ponta do piezo, ó. Então eu consigo entrar com a ponta do piezo. Aí eu posso tocar no tecido gengival, definir o término e o piezo não corta tecido mole. Então é uma ótima alternativa para a gente trabalhar esse meu preparo. Nesses casos eu posso utilizar um disco de acabamento, mas não tenho tanta necessidade porque eu já tenho o espaço ideal, tenho uma lisura bacana e adequada, então eu estou pronto para trabalhar a minha faceta de resina. Eu não reduzi a incisal e esse dente é escurecido, ok? Então se eu quiser um dente com translucidez, a minha estratificação aqui teria que trabalhar com pigmento azul ou violeta para criar essa translucidez. Se é uma situação clínica e é um dente rígido, eu também prefiro não preparar a incisal e deixar o esmalte, o dente do paciente que está bom, está rígido, como batente palatino e não cortar para colocar resina. Se é uma situação que tem um monte de restauração, você pode reduzir a incisal, fazer a palatina e dar andamento no preparo da faceta, ok? Então aqui, galera, a gente tem um preparo finalizado, basicamente assim que a gente trabalha, e aí a gente entra fazendo o ensaio restaurador, ok? E a restauração de resina após o isolamento. Galera, então o que é super importante para a gente concluir desse hands-on? Eu tenho que entender e trabalhar com pontas calibradas, então a gente trabalhou com pontas que me deram, né, uma espessura bacana. Quando eu faço a união, eu levo a mais esse preparo,
Então vocês perceberam que eu desgasto um pouquinho mais, porque é natural acontecer isso. Por isso que a gente marca com a lapiseira ou com uma caneta, enfim. E aí depois a gente define as proximais, que é aquela área dinâmica de visibilidade, e depois o término cervical subgengival no caso do dente escurecido. Tudo bem? Esses pontos são importantes. Depois disso, realizamos o ensaio restaurador. Se estiver tudo ok, isolamento e a restauração. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Foi um prazer estar com vocês novamente e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e fiquem com Deus.